Bem-vindo ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Bem-vindos ao podcast da Enajum. Sou Tadeu Cavalcante e no final dessa segunda temporada nós vamos abordar o tema da governança judicial. Quais os resultados das metas do Poder Judiciário? Qual o impacto das novas metodologias de governança na vida dos juízes? E qual o perfil desse novo juiz que também é gestor? Para responder a essas e a outras perguntas, nós convidamos o professor da Universidade de Brasília, Tomás de Aquino Guimarães, que é especialista em governança judicial. Professor Tomás de Aquino, muito obrigado pela sua presença e espero que nós possamos aprender mais e discutir um pouco sobre governança judicial. Eu é quem agradeço a presença e o convite honroso de estar aqui na Enajum e conversar um pouco a respeito de governança em geral e governança judicial em particular. Perfeito, professor. Eu gostaria de lhe fazer uma primeira pergunta mais conceitual, que é uma pergunta básica. O que é governança pública, professor? Olha, o termo governança pública, primeiro, a gente tem que localizá-lo no conceito mais amplo de governança, né? O conceito de governança basicamente vem da economia e se refere a processos, mecanismos, práticas de coordenação para atendimento de interesses das diversas partes envolvidas nas transações econômicas, que podem ser, inclusive, transações que ocorrem em empresas, em instituições em geral, transações de trabalho, né? Do ponto de vista da economia, existem duas correntes teóricas que tratam de governança. A teoria de custos de transação, que trata de relações entre agentes econômicos das relações de troca no mercado. Então, governança aí seria como ocorre a coordenação entre esses agentes nas suas relações de troca. E a teoria da agência, que se preocuparia mais com o interior das instituições para verificar as relações entre principal e agente. Muitas vezes, a teoria da agência é aplicada também não só no interior das organizações, mas entre organizações, porque o principal pode estar numa instituição, numa organização, e o agente em outra. E tudo isso procurando fazer com que mecanismos e práticas de controle e práticas de gestão possam equilibrar os interesses das partes envolvidas. De um modo geral, governança seria isso. E governança pública, que é um conceito mais novo, né? Ele vem no bojo de um processo de aperfeiçoamento da gestão pública em diversos países do mundo. No Brasil, tivemos aí o movimento da nova gestão pública nos idos do governo FHC, idos 90, né? E eu diria que a governança pública ela vem como consequência desse esforço maior de aperfeiçoamento da gestão pública na tentativa de, primeiro, fazer com que o governo foque no cidadão. Segundo, que o governo alcance resultados com eficiência e com eficácia. E tudo isso a partir de alguns conceitos, de algumas premissas como transparência, equidade, accountability. Então, governança é tudo isso. E resumindo, governança seria o modo de governar. Perfeito, professor. Me parece que é um conceito muito amplo, né? Porque em governança cabe muita coisa. E falando de governança judicial, quais são assim, as especificidades, aquilo que é mais próprio da governança judicial? Eu diria que realmente você tem razão. Governança é um conceito muito amplo e polissêmico, portanto, né? E o cuidado que nós temos que ter à aplicação do conceito é que, sendo muito amplo e sendo polissêmico, portanto, o conceito de governança pode servir para tudo e aquele conceito que serve para tudo pode não servir para nada, né? Mas voltando à pergunta da governança judicial, nós temos que entender a governança judicial como um derivativo, uma derivada, uma componente da governança pública, né? Agora, qual a diferença entre governança pública e governança judicial? A governança judicial vem como um conceito associado aí à boa governança, porque é uma característica do conceito, uma característica de um conceito positivo. Se governança, portanto, algo bom.
E não é bem assim. A governança pode ser boa, pode ser inadequada, pode ser ruim, né? Então, a governança judicial ela vem numa perspectiva de tornar o judiciário mais accountable, né? Ou seja, os princípios de accountability, de transparência, de equidade, aplicados também ao judiciário. Não que isso não tenha sido aplicado no passado, mas hoje a preocupação muito maior com a aplicação desses conceitos no judiciário, voltados para o alcance de resultados, e resultados que tenham o foco no jurisdicionado, ou seja, nas partes envolvidas. Então, a governança judicial, ela se caracteriza, nessa medida, como um conjunto de políticas, de práticas, de mecanismos, né, que visam tornar o judiciário mais eficiente, mais eficaz, mais transparente e que consiga alcançar resultados com mais eficiência e com mais eficácia. Resumindo, seria isso, né? Então, de fato, a governança judicial é um processo que tem marcado as últimas décadas aí do Poder Judiciário, né? Então, eu gostaria de saber com o senhor quando que começou esse processo no Brasil de governança judicial e se existe algum parâmetro fora, né, em outros países. Olha, eu diria, Tadeu, sem medo de errar, que no Brasil a aplicação inicial do conceito de governança vem em decorrência da criação do Conselho Nacional de Justiça. Se nós simplificarmos o papel do Conselho, o Conselho atua como órgão de governança do Judiciário brasileiro. Ou seja, é um órgão que faz o controle administrativo, né, e faz uma espécie de papel de regulação das ações entre os tribunais, né, e para fazer com que o judiciário funcione como um sistema unitário, não com 27 judiciários espalhados pelos diversos estados, além do judiciário federal e assim por diante, né? Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, veio nesse bojo para implementar padrões de governança no judiciário brasileiro. Existem exemplos em outros países, né, de conselhos semelhantes ao judiciário. Estados Unidos, países da Europa, Portugal, por exemplo, né? E no Brasil veio um pouco tarde, foi no início dos anos 2000, né, que o CNJ foi criado, mas veio a tempo de tornar o judiciário mais sistêmico, né, e tornar o judiciário mais transparente e focado em resultados. Interessante, professor. Então, nós temos uma história aí de um pouco mais de 20 anos, né? Um pouco mais de 20 anos, perfeito. 2004, não é isso? 2004. Que foi criado o CNJ? Exatamente. E, é bom lembrar, Tadeu, que no começo, quando o CNJ começou a funcionar, o termo governança não era muito comum. Depois, a partir de, acho que 5 ou 6 anos de funcionamento, o CNJ começou a utilizar o termo governança em suas normas, em suas resoluções, até chegar às resoluções que tratam de governança em específico, né? E, portanto, isso revela, esse papel de órgão de governança do CNJ em termos do Brasil, né? Perfeito, professor. Agora me ocorreu aqui um outro conceito, gestão. É possível diferenciar a gestão de governança? Olha, gestão é um conceito sinônimo de administração, né? E administração muitas vezes se confunde com governança, mas não é igual. Eu diria que governança, ele se materializa na forma como a gestão se realiza. Então, governança seria o modo de governar. Se nós entendermos como modo de governar o modo como a gestão, como a administração se materializa, portanto, a governança estaria num patamar superior, ditando, entre aspas, regras para a gestão se materializar. Entendo. Isso causa uma dificuldade inicial
para o judiciário, para os juízes, né? Especialmente no caso do Brasil, em que o juiz é um juiz gestor. Especialmente os juízes das comarcas de interior, ele não é só juiz. Ele não faz apenas o papel de julgador ou de conciliador, né? Porque às vezes a solução pode ser não por uma sentença, mas por uma conciliação, uma mediação e tal, né? E o juiz no Brasil, como ocorre também em alguns outros países, por exemplo, em Portugal, nós temos estudos que mostram isso, ele é responsável pela gestão da sua vara. Então, ele assume um duplo papel de juiz e de gestor. Entendo. Agora, houve uma mudança significativa com a criação, por exemplo, das metas do Poder Judiciário, né, em que é necessário o cumprimento de metas nacionais, algumas vezes de metas específicas para cada ramo da justiça. E eu queria, aproveitando esse gancho, perguntar para o senhor, é possível haver um melhoramento da prestação jurisdicional a partir de metas? Eu diria que a partir de metas, simplesmente, não. No entanto, a fixação de metas é importante para qualquer instituição, para qualquer organização, especialmente organizações públicas, instituições públicas. E os tribunais são instituições públicas que utilizam recursos públicos e, portanto, devem prestar contas à sociedade. E uma forma de prestar contas à sociedade, aí vem a accountability, né, é por intermédio da fixação de metas e do alcance dessas metas. Por que isso ocorre? E ocorre basicamente com a criação do CNJ no Brasil. Porque até então, antes do CNJ ser criado, ninguém sabia quantos processos haviam no judiciário brasileiro. Ninguém sabia quantos eram julgados por ano, quantos eram deixados de serem julgados. E eu acho que a fixação de metas e de padrões de desempenho para o judiciário era, portanto, e é um caminho natural. É claro que pode haver reclamações aqui e acolá, que não se mede o papel de um juiz pela quantidade de feitos julgados, que o trabalho de um juiz não pode ser comparado com o trabalho de uma fábrica. Tudo isso tem que ser levado em conta, é claro, né? Existem processos em que o juiz pode decidir com base numa leitura de 2 horas, e existem processos que o juiz leva talvez meses ou anos para decidir, porque em razão da complexidade de cada caso. Mas respeitadas essas peculiaridades, a fixação de metas é algo necessário, até para que o juiz saiba o que a sociedade espera dele. Entendi, professor. E, bom, é possível haver um aprimoramento dessa governança baseada em metas e indicadores? O senhor vê alguma possibilidade que está surgindo, algum novo tipo de medição que poderia abarcar melhor, né, que poderia contemporizar melhor o trabalho do judiciário? O CNJ vem implementando e vem melhorando o seu sistema de fixação de metas, né, e de padrões de desempenho. Pelo que eu tenho acompanhado, as resoluções do CNJ nesse sentido procuram pesar as diferenças, por exemplo, entre casos mais complexos e casos menos complexos. E é bom fixar, é bom ter em mente que se algum juiz, numa vara em particular, não consegue alcançar as metas que foram estabelecidas, ele tem a possibilidade, e geralmente é aceita, de explicar por que não conseguiu alcançar. E a explicação, repito, geralmente é aceita pelos desembargadores, a quem o juiz deve alguma explicação do ponto de vista administrativo. Eu quero enfatizar isso porque, do ponto de vista funcional, do ponto de vista do poder de decisão e da independência para julgar, o desembargador não tem o poder de influenciar sobre como o juiz julga. Ele pode, no máximo, numa instância acima da primeira instância, né,
rever decisões de primeiro grau, individualmente ou coletivamente, mas ele não tem poder para influenciar sobre como o juiz deve julgar, né? E eu acho que mantido este valor fundamental do judiciário, que é a independência do juiz para julgar, nada impede que haja um trabalho de acompanhamento a respeito de o que é produzido, em que quantidade, com que qualidade, em que tempo, porque o jurisdicionado espera a solução do seu caso no menor tempo possível, de preferência em seu favor, é claro, né? Perfeito, professor. E eu gostaria de lhe perguntar, fazendo assim, né, nós falamos aí de 2 décadas, né, de trabalho nessa área de governança, de monitoramento de resultados, né, de também controle social a partir dos julgados, daquilo que o judiciário entrega para a sociedade, né? Como que o senhor faz o balanço em termos de resultados? É possível a gente fazer um balanço, dizer, por exemplo, que hoje nós temos um judiciário que é mais eficiente, que entrega resultados melhores à sociedade, em razão desse trabalho de governança? Olha, os dados, as estatísticas do judiciário têm mostrado que, apesar do judiciário ter realizado um esforço coletivo muito intenso, muito grande, para julgar os casos, para diminuir o estoque de processos, esse estoque tem aumentado. Então fica aí uma espécie de uma encruzilhada, né? O que está acontecendo afinal? Mas se nós verificarmos com mais profundidade os dados que dizem respeito a esse estoque de processos, são mais de 80 milhões de processos hoje no judiciário brasileiro, né? Nós podemos verificar que a grande maioria se concentra em alguns pequenos, em alguns segmentos. O segmento de ações contra a chamada administração pública, contra bancos, contra agências de telefonia, sem dizer o INSS, é claro, né? Então, o que eu acho é que no Brasil há uma certa complexidade do chamado ambiente institucional, o ambiente das normas, das leis, das práticas, dos costumes, né, que fazem com que o Brasil tenha um índice de judicialização muito superior a outros países. Eu não tenho assim de cabeça aqui dados para te informar, mas existem dados na literatura mostrando que o Brasil tem um índice de judicialização, ou seja, a quantidade de ações média por habitante, né, superior a vários outros países. Então, eu diria que esse ambiente institucional é que precisa ser alterado. Por exemplo, a quantidade de recursos que podem ser feitos e tornam as causas judiciais infindáveis é algo que foge ao alcance do judiciário. Estaria muito mais afeto ao poder legislativo para tentar reduzir essa complexidade da legislação brasileira, né, que permite que uma causa passe por infindáveis recursos. Mas voltando, portanto, à questão inicial, eu diria que, do ponto de vista da governança, o grande ganho foi o Brasil e a sociedade, de um modo geral, saber como o judiciário atua, quantos processos existem, quantos foram julgados, quantos estão pendentes, e, além disso, entender que há uma complexidade normativa, uma complexidade institucional no Brasil que faz com que o judiciário seja considerado ineficiente, ineficaz, vagaroso e tal, mas muitas vezes esse prazo longo que o judiciário tem não tem a ver com a execução da atividade judicial, mas tem a ver com o conjunto normativo que o Brasil tem. Interessante.
E como o senhor vem falando, a governança ela não é uma coisa estanque, mas ela envolve uma série de agentes, né, que às vezes extrapolam o próprio órgão. Né? Exatamente. No caso do judiciário brasileiro, eu diria que essa preocupação com a governança judicial, no mínimo, serve para alertar que, olha, se nós não mudarmos esse contexto institucional que o país tem, o judiciário brasileiro vai sempre estar afogado. Nós não vamos diminuir o número de 80 milhões de causas judiciais no Brasil. É uma análise interessante, até para a gente ampliar a visão e, como o senhor falou, né, e não esperar apenas das metas ou dos indicadores ou de coisas pontuais, não é isso mesmo? Exatamente. Eu diria que as metas e os indicadores servem, inclusive, para isso. Para informar, olha, apesar de eu ter alcançado as metas, a coisa não melhorou. E se não melhorou, vamos fazer uma engenharia reversa. Vamos olhar a linha de trás para frente, né? Para ver como é que aconteceu, né? E aí você vai encontrar que no percurso do trabalho do judiciário tem muitas coisas que estão além da governabilidade do judiciário, né? Bom, professor, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast e eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta. A ENAJUM é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União e então trabalha com a formação permanente de juízes. E, bom, nós falamos aqui de um juiz que tem um novo perfil, né? É um juiz que é gestor, é um juiz que não julga processos apenas. Então, o senhor vê quais as competências assim, que o senhor acha que são essenciais para esse novo perfil de juiz? Eu diria que esta é uma resposta muito difícil, né? Porque nós temos, inclusive, alguns estudos realizados no grupo do qual eu faço parte, o grupo Administração da Justiça, um grupo de pesquisa sediado na Universidade de Brasília e que tem colegas em várias universidades no Brasil, inclusive no exterior, que procuram estudar competências do juiz gestor, né? E eu diria o seguinte, voltando à sua pergunta inicial, as escolas de formação de magistrados, como é o caso da ENAJUM, têm um papel essencial neste processo, né? Além da formação jurídica que o juiz tem nos cursos de direito, nas universidades, ter uma formação a respeito do novo papel do juiz, esse papel do juiz gestor. E nessa medida, eu diria que o curso que a ENAJUM está promovendo neste momento, que é governança, gestão de riscos e sustentabilidade, vai na direção correta. Por quê? Porque tenta mostrar para magistrados da Justiça Militar da União, que é o caso específico da ENAJUM, né? Como é que o juiz se localiza nesse novo contexto. Eu não sei se respondi a sua pergunta, mas, enfim, a mensagem final que eu queria deixar é que o curso que a ENAJUM está promovendo neste momento, que envolve governança, gestão de riscos e sustentabilidade, está numa linha bastante adequada para fazer com que o juiz se localize numa perspectiva sistêmica que vai além do papel dele de julgador. Muito bom, professor. Professor Tomás de Aquino, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast ENAJUM. Né? Foi muito rico de respostas que irão nos iluminar aí na nossa caminhada e acredito que possa ajudar também nesse processo de formação dos juízes aqui da nossa escola. Por isso, agradeço muito a sua participação e a sua generosidade em vir nos visitar. Para mim foi um prazer estar aqui na ENAJUM. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast da ENAJUM. Se você gostou, se inscreva em nosso canal e nos siga nas redes sociais, @ENAJUMJMU. Podcast da ENAJUM.